Líderes se servem por último, parte 5. O desafio abstrato. Capítulo 13. A abstração mata. Tirem-me daqui, gritou. Quero sair, quero sair. Mantido em um pequeno recinto sem janelas, ele começou a esmurrar a parede para chamar a atenção dos outros. Vocês não têm o direito de me manter aqui, gritou. O sujeito escalado para ajudar naquele dia estava sentado diante do console de controle. Ele começou a ficar nervoso. Podia ouvir os apelos abafados que vinham do outro recinto. Olhou para o encarregado e, como se dissesse algo que já não estava terrivelmente claro, afirmou: ele está sofrendo. Mas o encarregado não demonstrou emoção alguma, nada. Disse apenas: o experimento exige que você continue. Assim, o homem escalado para ajudar naquele dia voltou ao painel de controle, murmurando sozinho. Isso tem de continuar. Isso tem de continuar. Ele apertou o botão e provocou outro choque elétrico no estranho do recinto ao lado. Vocês não têm o direito de me manter aqui, gritou novamente um homem no recinto ao lado. Mas ninguém respondeu e o experimento prosseguiu. Deixem-me sair, gritou histericamente. Meu coração está me incomodando. Deixe-me sair. Subitamente os gritos cessaram e o experimento terminou. Com a proximidade do final da Segunda Guerra Mundial, os principais arquitetos do movimento nazista, Adolf Hitler, Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, conseguiram evitar sua captura cometendo suicídio. Outros não escaparam da justiça. Foram detidos e julgados por sua participação no genocídio sistemático cometido durante a guerra. Crime contra a humanidade foi uma das acusações lançadas contra os 24 oficiais nazistas de alto escalão que foram capturados. E a maioria deles foi condenada por suas respectivas participações. Mas um homem ficou evidentemente de fora do julgamento de Nuremberg. O nazi SS Obersturmbannführer, ou tenente-coronel, Adolf Eichmann, teve um papel significativo na organização do Holocausto. Foi responsável pelo gerenciamento logístico de reunir e deportar um grande número de judeus e de outros grupos indesejados para os guetos e campos de concentração da Europa Oriental. Foi ele que supervisionou o processo que mandou homens, mulheres e crianças inocentes, jovens e velhos, para os campos de extermínio. Depois da guerra, porém, usando documentos falsificados, ele conseguiu escapar da Alemanha e foi parar na Argentina. Durante 15 anos, Eichmann viveu uma vida relativamente normal e suburbana sob o nome Ricardo Clemente, até ser capturado por agentes israelenses em 1960 e levado a Jerusalém para ser julgado. A captura de Eichmann tornou acender a discussão sobre o modo como o Holocausto ocorreu. Não era possível que apenas algumas mentes distorcidas tivessem cometido genocídio com tamanha eficiência e a uma escala tão notável. O planejamento, a organização e a logística dessa ordem exigiu a ajuda de milhares ou mesmo milhões de pessoas. Exigiu o envolvimento de soldados de todos os escalões, perpetrando os crimes em si, e milhões de alemães comuns fechando voluntariamente os olhos. Alguns acreditam que houve uma intenção coletiva, que uma população inteira abandonou toda a sua humanidade e moralidade. Outros viram a coisa de outra forma. A defesa mais comum entre nazistas e alemães após a guerra foi menos dramática. Não tivemos escolha, diziam. Estávamos apenas cumprindo ordens. Esse foi o mantra. Fossem oficiais superiores responsáveis por seus papéis, fossem soldados rasos e civis que tentavam reconstruir um senso de normalidade após o turbilhão da guerra, conseguiram racionalizar suas ações, evitando assumir uma responsabilidade pessoal por considerar seus superiores responsáveis. Diriam isso a seus netos. Estávamos apenas cumprindo ordens. Stanley Milgram, psicólogo da Yale University, quis entender isso mesmo. Será que nós, humanos, fomos como lemmings? Se alguém em uma posição mais elevada do que a nossa, em uma posição de autoridade, ordenasse que devemos fazer algo totalmente contrário ao nosso código moral, a nossa noção de certo e errado, iríamos simplesmente obedecer?
Em uma escala pequena isso é possível, mas em uma escala tão grande? Foi assim que, em 1961, apenas alguns meses após o início do julgamento de Adolf Eichmann em Israel, Milgram idealizou um experimento para entender nossa obediência à autoridade. O experimento era relativamente simples. A cada repetição haveria 2 voluntários. Um faria o papel do professor e o outro do aluno. A pessoa que faria o papel do aluno era, na verdade, outro cientista envolvido no experimento. Para a atribuição dos papéis, o verdadeiro voluntário deveria pegar um pedaço de papel que indicaria se ele seria o professor ou o aluno. Na verdade, os 2 papéis dobrados continham a palavra professor, dando ao voluntário a ilusão de que seu papel foi escolhido por acaso. Os voluntários que fariam o papel do professor, recrutados através de um anúncio de jornal a quem disseram que participariam de uma pesquisa sobre memória e aprendizado, ficariam sentados diante de um console com uma série de interruptores. Diriam a cada um que seria feita uma série de perguntas ao estudante. Se o estudante desse a resposta errada, ou se ele se recusasse a responder a pergunta, o professor acionaria um interruptor no console e o estudante receberia um choque elétrico. Na verdade, os únicos choques elétricos aplicados durante o experimento foram choques suaves de 15 volts nos professores, só para que tivessem uma ideia de sensação. Havia 30 interruptores no console, com indicações que iam de 15 a 450 volts. Como os interruptores estavam rotulados com incrementos de 15 volts, o professor sabia perfeitamente bem que os interruptores poderiam aplicar choques cada vez mais severos. Para ter certeza de que o professor entendera as implicações da gravidade crescente dos choques, também havia rótulos sobre certas faixas. A faixa de voltagem entre 15 e 75, por exemplo, estava rotulada como choque leve. A faixa entre 135 e 180 dizia choque forte. As faixas seguintes tinham rótulos como choque muito forte, choque intenso e choque de intensidade extrema. Até o rótulo escrito perigo, choque grave, sobre os interruptores de 375 a 420 volts. A faixa final entre 435 e 450 volts estava pintada de vermelho e marcada simplesmente XXX. Não existia a possibilidade de confundir o significado dos interruptores. Os 160 voluntários passaram pelo experimento com 4 variações, com 40 voluntários por bateria. Em uma variação, o cientista no papel de estudante ficou sentado do lado do professor e o professor teve que colocar fisicamente a mão do estudante sobre a placa de choque. Em outra variação, o estudante ficou no recinto com o professor. O professor viu e ouviu as reações do estudante após a aplicação de cada choque. Não houve dúvida sobre o impacto de cada decisão sucessiva de acionar um interruptor. Em outra variação, o estudante ficou em um recinto separado. Embora o professor não pudesse ver os efeitos do choque, conseguiu ouvir claramente os protestos e gritos do estudante através das paredes. Em todas as variações, o professor podia ouvir o cientista fazendo o papel de estudante, fingindo desconforto. No início e depois gritando e implorando para que o experimento cessasse. Pare, gritavam. Está doendo. Mas em outra variação, porém, o estudante foi mantido em um recinto separado e, exceto por pancadas nas paredes, o professor não conseguia ver e nem ouvir as reações do estudante aos choques. Como era de se esperar, todos os voluntários demonstraram preocupação. Quando percebiam que estavam causando dor ao estudante, ou acreditavam nisso, olhavam para o cientista que estava em pé ao lado deles de jaleco branco, com a prancheta na mão, e lhe perguntavam se deveriam continuar, apesar da dor que sabiam que estavam causando. Na primeira vez em que o voluntário manifestava o desejo de parar o experimento ou não participar mais dele, o cientista dizia: por favor, continue. Se o voluntário manifestasse pela segunda vez o desejo de parar, o cientista sempre dizia: o experimento exige que você continue. À medida que avançava pela linha de interruptores, alguns voluntários começavam a ficar nervosos. Muito nervosos. Começavam a suar e a tremer. Mesmo se sentindo extremamente desconfortável, a maioria prosseguiu. Ao terceiro pedido para parar, o cientista respondia friamente: é absolutamente essencial que você continue. Com o quarto protesto, o cientista dizia apenas: você não tem outra opção.
precisa continuar. Se mais um protesto fosse manifestado, o experimento cessava imediatamente. Até que ponto você imagina que eles foram? Quanta dor você causaria a alguém antes de parar? A maioria diria que não iria muito longe e que teria parado bem antes de poder causar algum dano grave a alguém. Foi isso que os cientistas imaginaram. Antes do experimento, previram que 2 a 3% iria até o final e que seriam pessoas com tendências psicopatas. Mas os resultados reais foram aterrorizantes. Quando os voluntários tiveram de colocar fisicamente a mão do estudante na placa de choque, 70% abandonaram o experimento sem ir muito longe. Quando os voluntários estavam no mesmo recinto, mas não tinham de encostar fisicamente no estudante, o número baixou um pouco, com 60% recusando-se a continuar. Mas, quando não viam os estudantes sofrendo e nem ouviam seus gritos, apenas 35% recusaram-se a continuar. Isso significa que 65% dos voluntários foram capazes de seguir o experimento até o final, chegando ao último interruptor e, para todos os fins, matando alguém. O experimento foi criticado por ser antiético e por um bom motivo. Quase 80 indivíduos que acordaram naquela manhã achando que eram boas pessoas voltaram para casa com a noção de que podiam ter matado alguém. Mesmo expressando sua preocupação, mesmo nervosos, mesmo tendo a sensação de que aquilo que estavam fazendo podia ter um impacto negativo ou até um impacto seriamente negativo, ainda assim a maioria foi até o final. Ao cabo do experimento, apesar de acreditarem que o estudante poderia estar ferido ou coisa pior, os voluntários mostraram-se preocupados com sua culpabilidade, afirmando que não deveriam ser considerados responsáveis. Nenhum voluntário mostrou qualquer preocupação pelo bem-estar do estudante, nem o pediu para dar uma olhada no outro recinto. Estavam mais preocupados com sua própria pele. Mais tarde, revelou-se aos voluntários que o estudante, representado por um cientista, estava bem sem qualquer ferimento. Garantiram-lhes que nenhum choque foi dado e que em nenhum momento lhes causaram dor. Alguns daqueles que obedeceram, que foram até o final, demonstraram remorso pelo que tinham feito. Sentiam-se pessoalmente responsáveis. Outros que tinham ido até o final, em contraste, justificaram suas ações culpando os cientistas. Se houvesse alguma repercussão, argumentaram, os responsáveis deviam ser os organizadores e não eles. Afinal, estavam simplesmente fazendo o que lhes ordenavam. Alguns chegaram a transferir culpa para o estudante. Ele foi tão estúpido e teimoso, disse um voluntário, que estava tentando justificar suas ações, que merece levar os choques. É interessante que quase todos os voluntários que se recusaram a continuar no experimento, após perceberem que estavam causando dor a alguém, sentiram que deviam satisfações a um imperativo moral maior. Alguns eram religiosos, mas todos acharam que estavam sob a orientação de uma autoridade maior que a dos cientistas na sala. A realidade é que o experimento de Milgram está sendo realizado todos os dias em escritórios do país e do mundo. O ciclo de abstração endêmica em nossa modalidade de capitalismo pode ser visto facilmente quando analisamos as conclusões de Milgram com mais amplitude. A abstração não se restringe mais ao espaço físico. Inclui também a natureza abstrata dos números. Quanto maiores ficam nossas companhias, maior a distância física é criada entre nós e as pessoas que trabalham para nós ou que compram nossos produtos. Nessa escala, não podemos simplesmente caminhar nos corredores do supermercado e contar as latas de sopa nas prateleiras. Agora, baseamos-nos em documentos que mostram os números de vendas e a do faturamento. Quando nos divorciamos da humanidade através da abstração numérica, somos como os voluntários de Milgram, capazes de comportamentos desumanos. Tal como as condições estabelecidas por Milgram em seu experimento, a separação física entre nós e aqueles que recebem nossas decisões pode ter um impacto dramático sobre vidas. As vidas de pessoas que não podem ser vistas ou ouvidas. Quanto mais as pessoas ficam abstratas, mais somos capazes de lhes fazer mal.